Imagine ter o mundo inteiro nas mãos e decidir que o seu cliente é burro demais para saber o que quer. Imagine ser o dono de uma marca bilionária e decidir que o consumidor de um país inteiro não merece o seu respeito. O que você vai ver hoje não é apenas uma lista de empresas que deram azar. É um manual de como o ego e a arrogância podem destruir impérios em tempo recorde. Hoje você vai conhecer a marca de sorvetes que tentou nos vender ar a preço de ouro. Vai ver o dono de uma rede de fast food que humilhou os brasileiros e viu suas lojas fecharem em meses. E o mais bizarro de todos, no nosso item número 1, vamos revelar a gigante que destruiu o sonho das férias de milhares de famílias brasileiras. E agora, está sentindo o peso da revolta de um país inteiro. Qual dessas empresas você acha que mereceu o fim que teve? Deixe sua opinião nos comentários. E estas são as 7 gigantes que faliram por desrespeitar o cliente brasileiro. Começamos nossa lista no número 7 com a Wendy's. Parece impossível que a terceira maior rede de hambúrgueres do mundo tenha falhado miseravelmente no Brasil, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu. Eles chegaram com pompa e circunstância em 2016, prometendo o verdadeiro hambúrguer quadrado e uma experiência premium. O erro fatal foi que eles agiram como se o brasileiro nunca tivesse visto um hambúrguer na vida. O desrespeito começou no posicionamento de preço porque eles queriam cobrar valores de restaurante de luxo por um fast food que nos Estados Unidos é conhecido por ser a opção barata da esquina. A arrogância foi tanta que eles ignoraram o gosto local. Enquanto o McDonald's e o Burger King se adaptavam com promoções e combos agressivos, a Wendy's ficou presa em um meio termo arrogante. Nem eram baratos o suficiente para o dia a dia, nem especiais o suficiente para um jantar de fim de semana. O resultado foi que o público brasileiro simplesmente ignorou a existência deles. Em menos de 3 anos, as lojas luxuosas de São Paulo fecharam as portas em um silêncio absoluto. Eles aprenderam da pior forma que no Brasil, se você não respeita o bolso do cliente, você não tem um negócio, você tem um prejuízo bilionário. No número 6, temos a Häagen-Dazs. Você já sentiu que uma marca estava tentando te vender algo comum embalado em ouro? Pois a Häagen-Dazs sentiu isso na pele. Eles tentaram criar um império de sorveterias exclusivas no Brasil, focadas em um público de altíssima renda. O problema é que eles desrespeitaram a inteligência do brasileiro. Enquanto marcas locais de gelato artesanal entregavam produtos frescos e variados, a gigante americana insistia em cobrar 30 ou 40 reais por uma bola de sorvete que muitas vezes era a mesma que você encontrava no freezer do supermercado por 1/3 do preço. A marca agia como se as suas lojas fossem templos de luxo inacessíveis, mas esqueceu que o consumidor brasileiro de elite viaja e sabe quando está sendo explorado. O desrespeito com a realidade econômica do país foi o prego no caixão. Em 2018, eles anunciaram o fechamento de todas as suas lojas próprias no Brasil. Eles ainda vendem nos mercados, mas o sonho de dominar as ruas brasileiras derreteu. Por quê? Porque eles acharam que o status da marca seria suficiente para o brasileiro aceitar pagar o preço de um almoço completo em uma casquinha. Spoiler, não foi. No número 5, o colapso do Walmart no Brasil. Como a maior empresa do mundo foi literalmente escorraçada do Brasil por um povo que ama promoção. Parece impossível. Mas o Walmart cometeu o erro mais arrogante da história do varejo. Eles tentaram americanizar o churrasco do brasileiro. O Walmart chegou ao Brasil com fome e comprou redes gigantes como o Bom Preço, tornando-se dono de centenas de lojas da noite para o dia. A estratégia deles era o preço baixo todo dia. Nos Estados Unidos isso funciona, mas no Brasil nós temos uma cultura sagrada que é a cultura da promoção. O brasileiro ama o leve 3 e pague 2 e ama o dia do açougue ou o dia da limpeza. O Walmart desrespeitou essa tradição. Eles acabaram com as promoções agressivas e tentaram manter um preço estável. O resultado foi que as lojas ficaram vazias. A arrogância foi tão profunda que eles ignoraram o básico da nossa logística, tentando implementar um sistema de distribuição que funciona em estradas perfeitas, mas que no Brasil foi um desastre total. Falta de produtos e prateleiras vazias afastaram o cliente. Em 2018, o gigante jogou a toalha e vendeu a operação por uma fração do que gastou. Eles aprenderam que não adianta ser o maior do mundo se você entra na casa de alguém e não tira o sapato. O Walmart desrespeitou o nosso modo de consumir e o brasileiro deu o troco parando de passar no caixa. No número 4 temos a Fnac. Se você gostava de tecnologia e livros nos anos 2000, a Fnac era o seu paraíso. Mas você já entrou em uma loja onde se sentia um intruso?
e não um cliente? Pois é, a Fnac francesa trouxe para o Brasil uma arrogância que custou bilhões. As lojas eram lindas, localizadas nos endereços mais caros e cheias de produtos exclusivos. Mas havia um problema crônico que era o atendimento. A cultura da empresa era de uma superioridade intelectual insana. Muitos clientes reclamavam de vendedores que pareciam estar te fazendo um favor ao explicar a diferença entre dois notebooks. Enquanto o e-commerce no Brasil explodia, a Fnac insistia em manter preços absurdamente altos, confiando apenas no charme de suas lojas físicas. Eles desrespeitaram a inteligência do brasileiro, que começou a usar a Fnac apenas como vitrine para testar o produto e depois comprar online em outra loja por metade do preço. A Fnac nunca se adaptou à realidade do parcelamento sem juros agressivo no Brasil. Eles saíram do país em 2017, deixando para trás um rastro de lojas fechadas e uma lição clara que livro bonito e prateleira de design não pagam as contas se você trata o cliente como se ele fosse um detalhe chato no meio do seu museu de tecnologia. No número 3, o caso da Nintendo. Esta aqui dói no coração de qualquer gamer brasileiro. A Nintendo nos abandonou em 2015 e teve a coragem de dizer que a culpa era nossa. Você consegue acreditar que a empresa do Mario disse que não valia a pena estar no Brasil? Durante décadas, os brasileiros foram um dos públicos mais fiéis da Nintendo. Mesmo sem representação oficial forte, nós comprávamos consoles e jogos e enchíamos as redes sociais de carinho pela marca. Mas a Nintendo sempre tratou o Brasil como um mercado de segunda classe. O desrespeito atingiu o ápice em 2015, quando eles anunciaram que deixariam de vender oficialmente no país. O motivo alegado foram os impostos altos. Mas a verdade é que marcas como Sony e Microsoft enfrentavam os mesmos impostos e investiram em fábricas locais e tradução de jogos. A Nintendo se recusava a traduzir um Zelda ou um Mario para a nossa língua, forçando crianças brasileiras a jogar com um dicionário do lado. Eles desrespeitaram a nossa língua e a nossa paixão. Quando eles voltaram anos depois, encontraram um mercado onde os concorrentes já tinham dominado tudo. A Nintendo aprendeu que o fã brasileiro é apaixonado, mas não é bobo. E se você vira as costas para nós quando a situação aperta, não espere que a gente te receba com tapete vermelho depois. No número 2, a Ford e o abandono de um século. A Ford não era apenas uma marca de carros no Brasil. Ela era parte da nossa história. Eles foram os primeiros a montar um carro em solo brasileiro há mais de 100 anos. Mas em 2021, eles deram o maior tapa na cara da história da nossa indústria nacional. Cidades inteiras como Camaçari e Taubaté respiravam Ford e milhares de famílias dependiam daquelas fábricas. O desrespeito foi inacreditável porque eles não avisaram o governo nem os sindicatos e muito menos os funcionários. Milhares de trabalhadores chegaram para trabalhar e encontraram os portões fechados. Do dia para a noite, a Ford deixou de ser uma fabricante para ser apenas uma importadora de carros de luxo. Eles desrespeitaram 100 anos de fidelidade do brasileiro. Eles acharam que poderiam simplesmente parar de produzir os carros populares que nós amávamos e continuar nos vendendo picapes de R$400 mil como se nada tivesse acontecido. O brasileiro sentiu o golpe e a Ford despencou no ranking de vendas. Eles aprenderam que confiança leva um século para construir, mas apenas um comunicado de imprensa para destruir. Você teria coragem de comprar um carro de luxo de uma empresa que abandonou seus funcionários dessa forma? Finalmente, chegamos ao número 1, o maior desastre de desrespeito ao consumidor da história recente do Brasil. O caso das 123 milhas e do Hurby. Este não é apenas um caso de falência, mas um caso de destruição de sonhos. Você já viu um preço que parecia bom demais para ser verdade? Pois é, nestes casos era impossível. As 123 milhas e o Hurby dominaram a internet brasileira com uma promessa tentadora de passagens e pacotes para a Disney ou Europa por preços menores que uma passagem de ônibus. Milhares de brasileiros que nunca tinham viajado para o exterior economizaram cada centavo e parcelaram no boleto, planejando a viagem da vida. O desrespeito aqui atingiu níveis insanos, porque essas empresas operavam o que especialistas chamam de esquema de pirâmide de viagens. Elas pegavam o seu dinheiro hoje para pagar as viagens de quem comprou no passado, torcendo para que os preços das passagens nunca subissem. Mas os preços subiram, e o que eles fizeram foi simplesmente cancelar tudo sem aviso prévio. Milhares de pessoas foram avisadas na véspera do embarque. Casamentos foram arruinados e reencontros familiares cancelados.
A arrogância dos donos foi tanta que, enquanto os clientes choravam em aeroportos, eles ainda tentavam dar desculpas esfarrapadas. Eles desrespeitaram o bem mais precioso do brasileiro, que é o sonho das férias. Hoje, essas empresas enfrentam processos bilionários e são o maior exemplo de que, quando uma gigante tenta crescer em cima da esperança do povo, o tombo não é apenas financeiro, mas é moral. O nome dessas marcas agora é sinônimo de alerta de golpe no coração de todo brasileiro. O que todas essas gigantes têm em comum? Elas acharam que o Brasil era um lugar onde poderiam ditar as regras sem ouvir quem realmente manda, que é você. A arrogância empresarial é como um veneno que cega os executivos e destrói bilhões em valor de marca. Elas nos desrespeitaram, nos abandonaram e nos subestimaram. E o mercado brasileiro, de forma implacável, mostrou que aqui a prova do impossível é real e até o maior dos gigantes cai se esquecer de quem o colocou no topo. Mas e você? Já foi vítima de alguma dessas empresas ou conhece alguém que teve o sonho destruído por elas? Me conta essa história aqui nos comentários. Vamos fazer barulho para que outras marcas não cometam o mesmo erro. E se você não quer ser enganado pelas próximas oportunidades impossíveis do mercado, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Mundo Inverso, a gente traz a verdade que os grandes não querem que você saiba. Deixe seu like para o algoritmo entregar esse vídeo para mais gente e a gente se vê no próximo vídeo.